18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6 horas em ponto em Manaus. Muito boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você no melhor Mix do Brasil. A partir de agora vamos juntos, hein? Até às 7 da noite. Mais uma edição do programa 18 horas. Boa noite, Cid Soares. Tudo certo? Boa noite, Carlão. Tudo certo? Cid Soares, você vai fazer a feminina hoje? A Karime tá diferente, gente. Tudo certo. Hoje nós estamos sem as duas locutoras. Pô, cara, isso é uma maldade, né, velho? Maldade que é isso? Você merece. Karime, parou, né? Parou a graça, hein? Chega. Ela tá em casa assistindo a gente, hein? Inclusive, ela tá rindo aqui das fotos que eu mandei pra ela. Deixa a brincadeira aí. Um beijo, Karime. Bora, vambora. Tudo bem, Cid Soares, tudo certo, né? Quase, Paulo né? Castro, Vambora. tudo em riba, Paulo Castro. Tudo tranquilo. O programa hoje tá quente. Emi Luciano aqui com a gente. Tudo certo, tudo tranquilo. Estou aqui com vocês. Tem que falar em cima mesmo, né? Não pego mais na mão de vocês, mas o cotovelo é comigo mesmo. Então vambora. Tudo certo. Mas nós temos ingressos, essas coisas? Temos ingressos, a galera que tá aí no Super App Mano, né? Todo mundo em casa, seguro, tranquilo, fazendo aquela quarentena básica. Tá concorrendo a ingressos pro cinema. Mas, Emi Luciano, o cinema tá fechado. Tá fechado. Não tem problema, a gente vai guardar o seu ingresso. Quando tudo melhorar, você vem pegar o ingresso e vai curtir o seu filme. Então, Continua fica aí. valendo. Isso, fica aí no Super App Mano, no canal da Mix, curtindo 18 horas, interagindo, mandando perguntas. E mais tarde, às 19h30, tem Mano Amizade. Hoje você pode ganhar vidas, ganhar prêmios em Exatamente, dinheiro. eu tenho até ganhar essas vidas aí que eu fiquei indignado, mas depois eu conto essa Não história. fala isso, não Vou falar, não. Boa noite aí pro pessoal do Aquário, nossos peixes aqui, né? Galera, tudo Isso mesmo, tudo certo aí. Trovão. Beleza, Nossos então, né? peixinhos do Aquário, vambora. 6 horas e 2 minutos em Manaus. Mais uma vez, boa noite pra você, querido ouvinte, em 100,7. Você vai falar com o Paulo Castro, não? Oi? Já falei. Nem te ouvi, cara. Soares. Vambora. 6 e 2 em Manaus. 18 horas. Bom, no programa de hoje você vai saber que o Rio de Janeiro confirma uma segunda morte por coronavírus. o Total Amazonas- no país chega a 7. Eu atropelei aqui, né? Aqui o Amazonas já tem 3 casos confirmados do Covid-19. Que um remédio usado no tratamento da malária é uma esperança para a cura do novo coronavírus. E que a popularidade do presidente Bolsonaro despencou, né? E 47% dos brasileiros já querem o impeachment do presidente. Então, que o Brasil fechou as fronteiras terrestres para conter o avanço do novo coronavírus. E que o comércio de Manaus já sente os efeitos da crise e prevê demissão em massa de trabalhadores. Essas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e o programa de hoje começa com uma boa notícia, uma de esperança para o mundo nesse momento de pandemia de coronavírus, que está deixando aí a todos estressados, preocupados e em alguns casos até em pânico. Pois é, Carlão, é um estudo, né, realizado por uma equipe médica de Marselha, no sul da França, é encorajador na cura desse novo coronavírus. O professor Didier Raoult, especialista em doenças infecciosas e diretor do Instituto Mediterrâneo de Infecção de Marselha, realizou uma pesquisa em 26 pacientes contagiados com o Covid-19. 6 dias após terem começado a tomar o antimalárico, né, o vírus havia desaparecido em 75% deles. Ou seja, é um resultado excepcional diante do caótico quadro da doença no nosso planeta. Muito bom, hein? A cloroquina foi Exatamente. citada, inclusive, hoje pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que quer acelerar o experimento da droga antimalária, que é a cloroquina, no combate ao Covid-19 ou ao vírus chinês, como gosta de denominar o presidente norte-americano. A cloroquina é um remédio largamente usado aí para o tratamento da malária e também contra artrites reumatoides. O detalhe é que esse medicamento é bem antigo, é usado também há mais de 70 anos no combate da malária e tem uma patente livre, né? Portanto, pode ser produzido por qualquer laboratório. Outro detalhe, Cid, que é importante, inclusive, é que esse é um remédio barato. Nas farmácias de Manaus é comercializado a menos R$40 e é distribuído gratuitamente no Hospital Tropical de Manaus para quem tem malária. Bom, outra notícia boa é que o grupo Sanofi, que produz a cloroquina, anunciou nesta quarta-feira que pode disponibilizar imediatamente milhões de doses do remédio.
remédio. O volume oferecido poderia tratar potencialmente 300 mil casos de doentes, né, com o novo coronavírus, depois que testes indicaram que a cloroquina dá bons resultados e contra o Covid-19. As informações são do jornal Le Figaro e da Rádio França Internacional. Bom, é sempre bom lembrar que os estudos ainda estão no início. Não há confirmação científica dos resultados efetivos e que ninguém, por conta disso, deve, aí olha só, preste atenção, baixar a guarda, hein? O melhor remédio nesse momento ainda é o isolamento social, a quarentena e a higiene pessoal. Muito importante, lavando sempre as mãos com água e sabão e desinfectando com álcool em gel continua valendo. Vários especialistas pedem prudência, enquanto pesquisas mais aprofundadas não comprovem a eficácia efetiva da cloroquina contra o coronavírus. Eles alertam, sobretudo, para os efeitos secundários, né, do remédio, principalmente em casos de um uso excessivo. E a repórter Odinei Araújo conversou por telefone com o médico da Fundação de Medicina Tropical e pesquisador da Fiocruz, que é o Marcos Lacerda, sobre o uso da cloroquina no tratamento da doença causada pelo coronavírus, o Covid-19. Vamos conferir. Pois é, a notícia de que esse medicamento que é usado aqui no Amazonas para o tratamento da malária deixou a população de certa forma aliviada. E quem conhece muito a hidroxicloroquina é o médico do Hospital da Fundação de Medicina Tropical e pesquisador da Fiocruz Amazonas, Marcos Lacerda, com quem a gente conversa nesse momento. Boa tarde, doutor. Antes de sair por aí falando em remédio para o coronavírus, é preciso dizer que ninguém deve deixar de tomar os cuidados recomendados pelas autoridades de saúde, né? Mas como o senhor, com sua experiência na área de doenças tropicais, vê essa notícia de que a cloroquina usada contra a malária pode ser usada em tratamento da doença causada pelo coronavírus, a Covid-19? A cloroquina é uma medicação que é usada há aproximadamente 70 anos, né? A primeira indicação dela foi para malária e mais recentemente ela tem sido também buscada no tratamento de algumas doenças virais. Na epidemia de Zika, alguns trabalhos mostraram que a cloroquina tinha um efeito contra o vírus, mas isso não chegou a ser estudado em pacientes de forma apropriada. Mais recentemente se identificou que a cloroquina tinha uma ação contra o coronavírus, além de vários efeitos que essa medicação tem do ponto de vista anti-inflamatório. A cloroquina também, é importante lembrar, já foi usada como primeira escolha para doenças como, por exemplo, lúpus ou outras doenças reumatológicas. E a gente então tem algumas evidências de laboratório e algumas experiências agora com poucos pacientes mostrando que a cloroquina é capaz de diminuir a presença do vírus, fazendo a cura viral, ou seja, diminuindo a contaminação por esses pacientes que usaram a medicação. E os pesquisadores da Amazônia já haviam ouvido falar dessa possibilidade? A Secretaria de Estado da Saúde, junto com o Instituto Leônidas e Maria Dini, que é a Fiocruz no Amazonas, e a Fundação de Medicina Tropical, além da parceria com a Fundação de Vigilância em Saúde e Farmanguinhos, no Rio de Janeiro, a gente está colocando uma submissão de um protocolo amanhã para o sistema de ética brasileiro, para que a gente possa iniciar um grande estudo verificando de fato a ação benéfica dessa medicação nos pacientes que desenvolverem formas graves. Então há alguma evidência já em poucas pessoas de que a circulação do vírus poderia diminuir com o uso da cloroquina, mas a gente está muito interessado em saber se aquelas pessoas que desenvolveram as formas mais complicadas teriam algum benefício com o uso dessa medicação. É importante lembrar que é uma medicação relativamente barata, não muito tóxica, ou seja, tem uma grande segurança e ela é produzida pelos laboratórios de saúde pública no enfrentamento a um tipo de malária que é o tipo de malária mais frequente no Brasil, que é a malária viva. Essa é a medicação de primeira escolha
para os pacientes com malária ainda hoje em dia. Doutor, é possível ter alguma esperança com o uso da hidroxicloroquina, a conhecida cloroquina, em casos de coronavírus, como anunciou o laboratório francês? Talvez seja muito cedo ainda para que a gente indique o uso da cloroquina para todas as pessoas com suspeita de coronavírus. O CDC já tem uma recomendação, o governo chinês também tem uma recomendação, e é importante lembrar que existem duas apresentações de cloroquina, a hidroxicloroquina e o fosfato de cloroquina. São duas medicações que, apesar de muito parecidas, são medicações diferentes, e isso também está sendo explorado em vários estudos que estão acontecendo ao redor de todo o mundo. Hoje são 23 protocolos de pesquisa que estão cadastrados em todo o mundo, principalmente na China, que estão tentando entender a toxicidade da alta dose de cloroquina que tem sido usada e, ao mesmo tempo, o benefício sobre a evolução dessa doença. Conversamos com o médico e pesquisador Marcos Lacerda. Obrigada, doutor. Então é isso. Há uma esperança medicamentosa para alguns casos da Covid-19 causada pelo coronavírus. Vamos aguardar, então, a decisão do Ministério da Saúde quanto ao uso da cloroquina no combate ao coronavírus. Volto com vocês. Mix. Muito bem, agora 18 horas e 11 minutos em Manaus. Olha, outra notícia muito boa nesse momento de crise é a redução a partir de hoje dos preços dos combustíveis pela Petrobras nas refinarias. A redução foi de 7,5% na gasolina, 12% no diesel e 5% no preço do gás. É bom, né? Com isso, no acumulado do ano, a redução do diesel é de 29,1%, da gasolina de 30,1% e do gás de cozinha 7,9%. Mas o detalhe é que essa redução não chegou ao consumidor final ainda, que somos nós, né? E continuamos aí pagando os mesmos preços no início, né? E toda essa redução ficou com um lucro para as distribuidoras e também para os donos de postos. Até às 19 horas, vamos juntos aqui em 100,7 no melhor mix do Brasil. 18 horas. Bom, e enquanto não temos remédio comprovadamente eficaz no tratamento da Covid-19, muito menos vacina, né? O novo coronavírus continua fazendo estrago, principalmente na Europa, América do Norte e agora aqui na América do Sul. Hoje foram registrados aí mais 2 mortes no Rio de Janeiro e uma em São Paulo de pacientes com coronavírus. Agora já são 7 o número de óbitos por conta desse novo vírus, sendo 5 em São Paulo e 2 no Rio de Janeiro. E os números de novos casos não param de subir. O Ministério da Saúde confirmou agora à tarde que já são 621 casos confirmados, mas admite que os números são bem maiores, porque nem todos os números, né, as pessoas suspeitas estão sendo testadas. E aqui em Manaus, o teste do governador Wilson Lima para coronavírus, Cid Soares e ouvintes em 100,7 deu negativo. O governador se submeteu ao teste aí após o presidente do Senado, que esteve aqui em Manaus, o Davi Alcolumbre, ter anunciado que estava infectado aí com o Covid-19. Então, mais uma boa notícia. O Wilson Lima chegou então a ficar em isolamento domiciliar desde a tarde de ontem e, após receber o resultado, comandou a entrevista coletiva que anunciou mais um caso confirmado de coronavírus aqui no Amazonas. Agora já são 3 casos registrados aqui no estado e o terceiro caso é de um peruano que já está em isolamento domiciliar. O Amazonas tem ainda 7 casos suspeitos em investigação e 42 já foram descartados. Olha, e o presidente da Alean, que é o Josué Neto, né, que também teve contato com o presidente do Senado, também deu negativo para coronavírus. Ainda faltam sair os resultados dos senadores Omar Aziz, senador Eduardo Braga, e dos deputados federais, o Marcelo Ramos, o Alberto Neto, que estavam no mesmo evento com Alcolumbre. Carlão, detalhe, acabei de falar com o senador Eduardo Braga. Sim. E o teste dele também deu negativo. Olha aí, Paulo Castro, mais uma boa notícia, né? Vamos ouvir então os principais pontos da entrevista do governador, que estava acompanhado do presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, acompanhado da presidente, né? Rosemary Pinto, e do secretário de Saúde, Rodrigo Tobias. Bem, nós temos desde o dia 29 de fevereiro, nós temos 52 casos notificados. Desses, 42 foram descartados, 7 ainda estão em análise pelo Laboratório Central de Saúde Pública e nós temos um novo caso confirmado. Trata-se de uma pessoa proveniente do Peru.
Portanto, os 3 casos notificados ou confirmados no estado são um proveniente da Inglaterra, um proveniente da Espanha e agora esse proveniente do Peru. Muito bem, são 6h14 em Manaus e durante a entrevista coletiva, o governador Wilson Lima anunciou um decreto que suspende aula em todo o Amazonas e pede o fechamento de academias. Vamos conferir. Eu ainda há pouco assinei mais um decreto determinando o seguinte, que as aulas na rede estadual de ensino sejam suspensas em todos os municípios do estado. Antes havia um decreto suspendendo na capital, depois outro decreto na região metropolitana e nas áreas de fronteira. Agora nós estamos suspendendo em todo o estado. Todos os municípios onde há escolas estaduais, as aulas estão suspensas. E também estamos recomendando neste decreto o fechamento de academias e de centros de ginástica. Tudo isso para preservar as pessoas, para garantir mais segurança ao cidadão. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e a disseminação do novo coronavírus tem causado tensão em todo o mundo. Os cuidados com a higiene e o isolamento social são as principais orientações para todas as pessoas e assim evitar a contaminação. Mas os idosos, em especial, precisam de uma atenção redobrada. E por isso a repórter Júlia Gomes conversou com o geriatra e gerontólogo, o médico Euler Ribeiro, que é reitor da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade, que falou sobre os cuidados específicos para proteger os nossos idosos dessa doença. Vamos acompanhar. Para os idosos, em especial, o Covid-19 demonstrou ser mais perigoso, principalmente em pessoas com mais de 80 anos. A taxa de mortalidade chega a 15%. Os idosos são mais vulneráveis ao vírus porque, a partir dos 60 anos, o sistema imunológico sofre uma queda natural por causa do próprio envelhecimento, como explica o médico geriatra Euler Ribeiro. Como a resistência desses idosos é baixa, em função de que os macrófagos são em menor quantidade pela perda natural das funções no processo do envelhecimento. Por isso, nós temos que não segregá-los, mas deixá-los dentro de casa, de preferência, bem assistidos, orientando para que faça a higiene corretamente, que se hidrate e se alimente. Não deixar que eles se envolvam com um grupo maior de pessoas, porque a aproximação das pessoas, se houver a possibilidade de um estar contaminado, muito provavelmente ele será contaminado também. Por isso, os especialistas recomendam que pessoas mais jovens evitem o contato com os parentes idosos, pois entre os mais novos, o vírus costuma ser assintomático, ou seja, sem sintomas perceptíveis. O médico Euler Ribeiro orienta o cuidado. E crianças e idosos, neste momento de risco, devem ser evitadas uma grande aproximação. Contudo, essas crianças, se elas estiverem fora das aulas, dentro de casa, onde tem idosos, a recomendação é não permitir carinhos próximos, beijos, abraços e manter de pronto sempre aquela coisa da prevenção com higiene das mãos, do nariz. Além de o organismo perder a capacidade de responder da melhor forma possível a uma infecção, pessoas dessa faixa etária costumam ter mais doenças também. Por isso, a família da pessoa idosa precisa ficar atento em relação a esse isolamento. Esse isolamento dentro da residência não quer dizer que ela não vai falar mais com ninguém, que não vai receber este ou aquele apoio da família. Tem que permanecer sempre orientando para dizer porque eles estão naquela situação de prevenção para manter a própria vida. Nós temos que dizer que todos nós somos suscetíveis, sendo que pessoas acima de 60 anos têm o maior risco. Por conta destas coisas, temos que nos prevenir, fazendo higiene correta, nos alimentando, nos hidratando, dormindo adequadamente e fazendo alguma coisa para não ficar deprimido.
Júlia Gomes para o 18 horas. Mix. Bom, são 6h19 em Manaus. Boa noite para você em 100,7 no melhor Mix do Brasil. Cid Soares, temos participações aí pelo aplicativo, mano. Meu irmão, o mano tá lotado aqui hoje. Não sei nem o que houve aqui. Olha, Paulo Diniz, Gabi, Mai na Lua, Pati 29, toda essa turma aqui já estão perguntando cadê a Karime? Viram um cara estranho aqui? O que é isso, rapaz? Um careca aí. Bom, a Karime tá em casa, tá meio diferente, né, meio gripadinha, tá garganta e tal, né? Tá ruim, mas ela chega na segunda aqui de volta, tá bom? Rapaziada, é o seguinte, eu queria fazer uma pergunta pra rapaziada do Mano, em especial. Pra vocês aqui do Mano, todos estão usando álcool em gel ou estão lavando as mãos com sabão e água? O que vocês estão fazendo aí pra manter, né, as mãos limpas, o corpinho aciado? Qual é a parada? Tomando banho? Pô, tomando banho, cara. É brincadeira. Vamos dar sequência, depois eles falam aqui com a gente. 6h20 em Manaus, boa noite. 18 horas. Olha só, e o Brasil decidiu fechar as fronteiras terrestres para conter o avanço do novo coronavírus. Já não era sem tempo, hein? O governo brasileiro determinou aí o fechamento das fronteiras terrestres com a Argentina, com a Bolívia, com a Colômbia, com a Guiana Francesa, também com o Paraguai, com o Peru e Suriname, para evitar aí a disseminação da doença. Segundo o Ministério da Justiça, o fechamento vale para fronteiras físicas, terrestres, mas não atinge ainda quem viaja de outros países de avião. O governo vai editar uma portaria específica em relação às fronteiras terrestres, com o Uruguai, né, em específico, né, que ficaram de fora, por hora, das restrições anunciadas. Bom, e vale lembrar que na quarta-feira o governo já havia barrado a entrada de venezuelanos aqui no país. 18 horas. 6h21 em Manaus. Cid Soares, vamos com a primeira da playlist de hoje. Aqui no 18 horas, no melhor Mix do Brasil. A gente vai com Justin Bieber, Cid Soares. Olha que bacana. Ele mostrou ontem uma nova versão do single Intentions, né? Intenções. O cantor divulgou o áudio acústico da música. Eu nem ia falar sobre isso, mas eu gosto tanto dessa música. Ele fez uma... Show. Ele fez uma... Como é que chama? Uma versão? Outra versão, Tem uma versão que aparece a letra da música e quais são realmente as intenções desse vídeo, né? Que é um vídeo maravilhoso, feito em especial para atrair a atenção das pessoas para aquelas crianças que são maltratadas, para as mulheres que sofrem qualquer tipo de ataque, agressão dos seus parceiros e tudo. Então é um vídeo especialíssimo, né, do Justin Bieber, e a versão que nós vamos apresentar hoje soa bem diferente da batida mais dançante, né, da versão original, que conta com a participação do rapper Quavo, né? A música faz parte do álbum Changes, Mudanças, lançado em fevereiro deste ano. Vamos ouvir, portanto, Justin Bieber e Quavo, a versão acústica de Intentions. Playlist 18 horas. 6h26 no melhor Mix do Brasil. A primeira da playlist de hoje, Justin Bieber e Quavo, Intentions em 100,7, 6h26. 18 horas. Olha, temos muitas notícias boas. Eu tô recebendo aqui o seguinte, Conselho Federal de Medicina liberou hoje à tarde a telemedicina no Brasil em caráter de excepcionalidade por causa do novo coronavírus. O Conselho reconhece a possibilidade de usar a medicina à distância enquanto durar a pandemia. As modalidades incluem teleorientação, telemonitoramento e teleinterconsulta. É isso. Bom, e em meio aos efeitos devastadores do novo vírus, comunidades científicas de diversos países estudam incansavelmente para tentar chegar a um tratamento que ajude a frear a doença. E é sobre esse assunto que a repórter Júlia Gomes tem os detalhes. O medo com o avanço da doença e a falta de um medicamento específico para o tratamento contra o novo vírus assusta populações mundo afora, mas também une a comunidade científica para que no menor tempo possível seja desenvolvida uma imunização contra a Covid-19. Nesta semana, nos Estados Unidos começaram os primeiros testes de uma vacina contra o novo coronavírus. O medicamento será testado diretamente em humanos. Um grupo de 45 voluntários com idade entre 18 e 55 anos. A China também deu o aval para que cientistas da Academia de Ciências Médicas Militares do país, ligada ao Exército, iniciem testes de segurança em humanos de uma vacina experimental. Mesmo que os testes corram bem, uma vacina pode demorar entre 1 ano e 1 ano e meio para ser distribuída.
O pesquisador e infectologista, diretor-presidente da Fundação de Medicina Tropical do Amazonas, Marcos Guerra, explica o motivo para a demora da chegada da vacina ao mercado. Tem que ser observado se ela é imunogênica, quanto tempo demora a imunização que ela possa produzir e sem nenhum para-efeito, ou seja, se ela não produz efeitos colaterais de modo que possa desautorizar a utilização da vacina, ou também se ela não produz efeitos mutagênicos que possam resultar em câncer e em outras alterações. Então, há toda uma gama de trabalhos de ordem científica que visam identificar alternativas para diagnóstico precoce, tratamento e controle no caso de conseguir uma vacina. Já em relação aos medicamentos que podem ser uma solução mais rápida, um remédio japonês contra a gripe, o Avigan, teve o resultado eficaz em testes preliminares feitos em pacientes na China com suspeita de Covid-19. Cerca de 80 pacientes de Shenzhen tiveram melhora nos sintomas respiratórios ao usar o medicamento. A esperança pode vir também de um laboratório francês que disponibiliza remédio contra a malária. Testes com o antimalárico cloroquina indicaram bons resultados contra o novo coronavírus. E o laboratório poderia fornecer milhões de doses do remédio, mas os especialistas pedem prudência enquanto pesquisas mais aprofundadas não comprovam a eficácia da cloroquina contra o coronavírus. Eles alertam, sobretudo, para os efeitos secundários do remédio, principalmente em casos de uso excessivo. Júlia Gomes para o 18 horas. Mix. Muito bem, são 6h29 em Manaus. Bombons para você em 100,7, o melhor mix do Brasil. E até às 7 da noite você confere as notícias no programa 18 horas. E olha que legal, o pessoal aqui respondendo, tá dizendo o seguinte, ó. Peraí que agora deu um pane aqui, foi tudo lá pra cima. Aquelas paradinhas, né? Ó, a Breju respondeu aqui, ó, estou passando álcool normal, né? Líquido, porém, existem estudos que dizem que o vinagre de maçã é mais eficiente. Ó, mano, não vai nessa não, tá? Não, isso é história. Esquece isso, Ninguém nunca falou nesse negócio de vinagre. Não, falou sim. Não, sim, mas eu falo da OMS, lógico, da saúde. Mas nas redes sociais saíram muito. Na rede social saiu um monte de coisa. Pois é, então não acredite nisso. O vinagre é o seguinte, eu vou te explicar aqui. O vinagre, ele não tem a mesma... Ninguém fala nada disso, né? Tá, vai lá. Não vou mais falar então. Tá, então pronto. Não, tô brincando. Se você passar o vinagre, ele não tem o mesmo efeito do álcool gel, porque ele vai ficar quase que colado na tua mão. Ele vai atrair formiga e barata. Atrai exatamente. Não tem nada a ver. O álcool gel realmente ele limpa, desinfeta, né? Não é o caso. Você pode fazer a asepsia na sua casa, né? A limpeza da sua casa, exatamente aí já com vinagrezinho na água e tal. Isso eu ouvi falar também. Também nem sei se tem esse efeito todo. Ele tá falando aqui também que a Breju, né? Aqui em casa todos higienizam corretamente. Larissa está dizendo que acha tudo muito triste. Dinaldo, existem estudos que dizem que o vinagre de maçã, né, foi isso que eu li agora. Estou passando álcool normal, enfim, vamos lá. Gente, não acredita nessa conversa. O negócio é álcool em gel mesmo. Se não tem o álcool em gel, sabão e água. Deu. É isso. Carlão, é contigo. 6h31. E o Sistema Público de Saúde contará com o apoio das instituições de ensino superior da rede pública e privada no enfrentamento ao novo coronavírus. Foi o que ficou acordado numa reunião realizada na manhã de hoje entre representantes das Secretarias Estadual e Municipal de Saúde com os reitores das universidades estadual, né, no Centro Integrado de Comando e Controle, onde ocorrem as reuniões do Comitê Intersetorial de Enfrentamento e Combate ao Covid-19. A proposta é envolver os profissionais e estudantes dos cursos de medicina, enfermagem e áreas de saúde que estão de recesso, em ações definidas no plano de contingência relacionadas à capacitação profissional, assistência e também orientação à população. Esse é um momento de união, né, de forças para combater um inimigo invisível, extremamente poderoso. Se cada um fizer sua parte, as consequências serão realmente minimizadas.
Bom, muito bem. Enquanto o governo federal já anunciou várias medidas econômicas para enfrentar esse período de crise por conta do coronavírus, o governador Wilson Lima ainda não definiu nenhuma medida para atenuar os impactos econômicos e sociais na vida na vida dos amazonenses. Vamos conferir na reportagem de Azaf Augusto. Carlão. O governo do Amazonas ainda não manifestou interesse em tomar alguma medida em favor dos trabalhadores informais do estado por conta da pandemia do coronavírus. E com as atividades suspensas na Assembleia Legislativa do Amazonas, a maioria dos parlamentares também não se manifesta em relação ao assunto. Já outros parlamentares afirmam que o governo federal está agindo de forma correta, desonerando cargas tributárias da União. Para o deputado Wilker Barreto, o governo do estado precisa fazer o dinheiro circular para amenizar os impactos da pandemia. O governo precisa intervir na economia, não somente nas questões sanitárias e combate à estrutura para o enfrentamento dessa epidemia. Também a prefeitura e governo precisam andar lado a lado. Acabou a animosidade, acabou as indiferenças políticas. Nós temos se o governo federal está fazendo o seu papel, desonerando uma série de cargas tributárias inerentes à União. Agora, prefeitura e governo, através de AFEAM e FUMIPEC, que é o Fundo Municipal, precisam injetar dinheiro para evitar que a cadeia de comércio, a cadeia de produtos quebre. O deputado Dermilson Chagas disse que o governo precisa tomar medidas urgentes. Ele deveria tomar uma medida nos custos fixos que a população paga hoje, água e luz, tomar essa medida urgente e controlar o preço do combustível. Já seria de bom tamanho, uma medida forte e que o povo ia abraçar com certeza essa atitude. Basta ele botar os órgãos de fiscalização, como o PROCON, botar o Ministério Público, que também tem um PROCON lá, para agir, punir esses empresários que estão se aproveitando desse momento. É inverso do que acontece no país do primeiro mundo, quando aparece uma crise, aparece a mão amiga do Estado para ajudar a população. Aqui aparece o oportunismo e não a solidariedade. Mesmo compondo a base aliada ao governador do estado, o deputado Péricles não citou medidas para o Amazonas, mas destacou as ações do governo federal. Já liberou recursos para os estados, já isentou o imposto de importação de 50 produtos para o combate ao coronavírus e agora, ajuda aquelas pessoas que estão na informalidade. Azaf Augusto para o 18 horas. 18 horas. Bom, e o presidente do TCE, Tribunal de Contas do Amazonas, conselheiro Mário de Mello, suspendeu as atividades no corte de contas do estado pelos próximos 15 dias a partir desta sexta-feira, amanhã, dia 20 de março. Por determinação do presidente do TCE, todos os prazos processuais serão suspensos por 15 dias. A entrega das prestações de contas anuais, que deveria ser feita até 31 de março, também será prorrogada, sendo aceita até 30 de abril. É isso aí, a suspensão das atividades leva em conta o aumento progressivo dos casos suspeitos de coronavírus, que é o Covid-19 no Amazonas. Entre eles, entre servidores do próprio TCE Amazonas e medidas semelhantes adotadas nos tribunais de contas do país e demais instituições públicas do Amazonas. Abre aspas, entendendo aí o momento que passa o Brasil e o mundo, estamos agindo preventivamente para manter nossos servidores em casa, em distanciamento social, junto com seus familiares, para que juntos possamos conter o contágio e proliferação desse vírus em nosso estado. Todos os prazos processuais serão prorrogados e não haverá prejuízo algum na fiscalização das contas públicas em nosso Amazonas. Fecha aspas, garantiu Mário de Mello, presidente do TCE Amazonas. Política. Bom, e saiu a primeira pesquisa realizada depois da chegada da Covid-19 no Brasil. É do Instituto Atlas Político, que mostrou uma queda acentuada nos números de Jair Bolsonaro. 41% dos entrevistados consideraram o governo ruim ou péssimo e somente 25,6% o consideraram ótimo ou bom, a taxa mais baixa desde a sua posse. A pesquisa perguntou também a opinião dos entrevistados sobre impeachment de Jair Bolsonaro. Resultado,
44,8% disseram que são a favor do impeachment do presidente. 45,2% disseram que são contra. O fato é que o governo errou ao menosprezar a extensão dessa pandemia. Demorou tomar as decisões, poderiam conter o avanço da doença, e teve o caso da manifestação de domingo também, quando o presidente e os manifestantes não atenderam às recomendações das autoridades da área de saúde de evitar aglomerações de pessoas. Acho que assim, que o número de erros são sucessivos, né? Ainda para completar, os filhos de Bolsonaro continuam jogando terra, lenha na fogueira, onde não deveriam fazer absolutamente nada. Falam demais, né? Todos concordam que é preciso menos política, né? Menos declarações desnecessárias como essa de hoje, como a do filho do presidente, que acabou gerando uma crise diplomática com a China. Sabe que é tudo uma questão de diplomacia, né? E se o cara não é diplomata, amigo, ele realmente arrisca o governo inteiro. É mais trabalho, né? O Brasil vai precisar unir todas as suas forças para evitar que esse surto seja devastador aqui no nosso país. Além dos problemas sanitários e na pressão da rede pública de saúde com os elevados números de casos de coronavírus, teremos ainda os efeitos devastadores na economia, com queda na produção das indústrias, queda nas vendas do comércio e nas atividades das empresas de serviços, né? O resultado será desemprego em massa, infelizmente, queda na arrecadação de impostos e um período aí de dificuldades para todos, né? Portanto, disse aí o nosso querido Cid Soares, menos política e mais ação. Isso vale não só para o presidente, né, mas também para os parlamentares, para os governos estaduais e também para os prefeitos. Só lembrando, Carlão, que nós temos que dividir bem uma coisa. Durante a campanha, você vê ali realmente o que é política, né? A aproximação e tudo. Mas depois que passa esse período, vem a gestão. O problema é que a política continua acompanhando. Então, isso precisa ser desmistificado, precisa parar, né? A classe política tem que dar sua contribuição também. O governo abriu espaço para empresas reduzirem os salários dos trabalhadores, mas por que não dão um exemplo? Começar com os deputados, senadores e todos os demais políticos. Exatamente, querido. Reduzir pela metade as vantagens, gratificações, verbas de gabinete, acabar com as mordomias e ainda destinar recursos no fundo eleitoral para as ações de combate ao coronavírus. Isso sim, realmente é importante nesse momento, né? Sem dúvida nenhuma. 6h40 em Manaus. Você está ouvindo 18 horas. A gente tá tendo aqui um probleminha com a internet, né? Por isso o app Mano tá caindo muito. A gente pede aí que o pessoal tenha um pouquinho de paciência, mas até o final do programa eu creio que volte à normalidade. Bom, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas realizou hoje a primeira sessão de julgamentos virtuais, né, do país, e os desembargadores elegeram Aristóteles Turi como presidente do tribunal. Turi vai comandar o TRE, o processo eleitoral deste ano, né, quando serão eleitos os prefeitos e vereadores dos municípios. Mix. Bom, e o governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Administração Penitenciária, fechou licitação milionária para a compra de tornozeleiras eletrônicas. Vamos conferir os detalhes com o repórter Asaf Augusto. A Secretaria de Administração Penitenciária, SEAP, anunciou licitação para monitoramento e rastreamento com tornozeleiras eletrônicas de condenados em regime semiaberto. O valor é de mais de 21 milhões de reais e serão pagos em 12 meses. A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado da última quinta-feira, dia 12 de março, e ela aponta que a beneficiada será a empresa Synergy Tecnologia da Informação, que está sendo investigada pelo Ministério Público Estadual e também foi alvo do Ministério Público de Contas. No ano passado, a empresa teve o contrato reajustado para mais de 11 milhões de reais e agora subiu para mais de 21 milhões de reais. O contrato firmado no ano passado entre a empresa e o governo está sob investigação do Ministério Público, que instaurou um inquérito para apurar eventual superfaturamento. O deputado Wilker Barreto disse que as compras do Estado deveriam ser exclusivas para conter a pandemia do novo coronavírus. O que não for relacionado a isso tem que ser suspenso, na opinião dele. Eu fiz um apelo à Prefeitura e ao Governo para suspender todo e qualquer tipo de compra que não seja em função do enfrentamento da epidemia. Nós precisamos de Prefeitura e Governo usando cada centavo ao encontro dessas problemáticas. Socorro à economia, socorro para a compra de equipamentos, compra de reagente, infraestrutura, ou seja, máscara, qualquer outro tipo de despesa é supérfluo e é incoerente. Nenhum deputado da base aliada ao governo comentou o assunto.
A SEAP não se manifestou sobre a situação da empresa Synergy, que está sob investigação do Ministério Público do Estado. Em nota, ela informou que tem adotado todos os preceitos estabelecidos na Lei 8.666 de 93, que o contrato número 004 de 2014 previa a alocação de 4.000 tornozeleiras ao preço unitário de R$ 371,80. Informou ainda que em 2019 a atual gestão repactuou o valor unitário para R$ 209 e que o novo contrato prevê a alocação de 7.000 tornozeleiras ao custo de R$ 257 cada, com a inclusão do serviço de botão do pânico para possíveis demandas de utilização em crime contra a mulher, incluindo a gravação de áudio no momento do acionamento. Azaf Augusto para o 18 horas. Mix. Olha, Carlão, impressionante. Recebemos uma foto agora aqui do centro de Manaus. Caramba! Cidade fantasma. Completamente vazio o centro. Vazio. 6 horas da tarde de uma quinta-feira, negócio de louco. Olha, sério. É bom, né, isso, né? Quer dizer que o pessoal tá entendendo, né, a mensagem, né? Lógico. Estão entendendo aí que é pra vamos nos recolher, né? Olha, a turma aqui do App Mano participando direto, tô morrendo de rir aqui quando eles estão falando, né? Dinardo, Karen Reis, Patrick Mourão, você é incrível, meu querido. Bom, vamos lá. Olha, quem tá chegando agora, só para vocês ficarem sabendo, né? Tivemos a notícia agora há pouco que os políticos, a maior parte deles que estiveram em contato, né, com o ministro, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre testaram negativo para o coronavírus. Portanto, o governador Wilson Lima, Josué Neto, Eduardo Braga, falta ainda Marcelo Ramos, Alberto Neto e o senador Omar Aziz. Portanto, esses ainda não temos o resultado, mas o Josué Neto, o governador Wilson Lima, e o Eduardo Braga estão livres, né? Graças a Deus. 6 horas e 44 minutos em Manaus. 18 horas. Cid Soares, que tal mais uma da playlist 18 horas? Faço gosto, Carlão. Bora lá, olha só, a IFPI elegeu Bad Guy de Billie Eilish, o maior single global de 2019. A empresa representa a indústria musical mundial, né? E calcula aí a anual parada global digital de singles. Pois é, né? Eu cantava essa pedra desde o ano passado. Bad Guy ficou aí no topo das paradas de nada menos que 15 países, além de ter sido a vencedora do prêmio Grammy nas categorias Canção do Ano e Gravação do Ano. Vamos ouvir então Billie Eilish com Bad Guy. Playlist 18 horas. 6h48 no melhor mix do Brasil, na playlist do 18 horas, Billie Eilish, Bad Guy. Foi mais uma que você conferiu aqui no melhor mix do Brasil. Economia. E olha, muita atenção, a bolsa fecha em alta, né, de 2,15%. E a cotação do dólar apresenta aí uma queda de 2%, e ele está custando nada menos que 5,9 centavos. Cara, incrível, né? Caiu muito. Enfim, queda é ótimo. Vamos lá, Carlão. 6h49. 18 horas. Olha só, o comércio prevê queda de até 35% nas vendas. 35% nas vendas e demissão de quase 5.000 pessoas em Manaus por causa da pandemia do coronavírus. Empresários do setor e da indústria estiveram reunidos com o governo. Eles pediram uma redução de impostos para evitar aumento do número de demissões, além de maior controle nas entradas e saídas de Manaus. A reportagem é de Odiné Araújo. A reunião com o governo do estado foi para que representantes da indústria, do comércio, de shoppings e lojistas em geral falassem dos impactos que já estão sentindo por causa do coronavírus. No encontro também foram apresentadas alternativas para enfrentar esse momento. As lojas e centros comerciais de Manaus continuam abertos, mas vão reduzir a jornada de trabalho e aumentar o serviço de deliveries para evitar grande fluxo de pessoas fora de casa. Todas as lojas e centros comerciais vão ser mais cuidadosos com a limpeza. Pátios, pisos, corrimãos e maçanetas vão ser limpos com frequência durante todo o dia. Nos banheiros, o álcool em gel e água sanitária não podem faltar. Além disso, o atendimento presencial vai manter a distância recomendada e os atendimentos ao público externo vão ser substituídos por meios digitais. Os restaurantes vão reduzir em 50% o número de mesa dentro do ambiente
recipiente para aumentar a distância entre as pessoas. E a louça vai ser substituída por material descartável. O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, Ralph Assayag, disse que a previsão é de queda nas vendas do comércio em média de 25% a 35% no mês de março. A queda de venda vai ser violenta, em torno de 25% a 35%. Se continuarmos nessa mesma situação, vamos ter aí de 4 a 5 mil pessoas demitidas. Esperamos que não cresça o número de pessoas infectadas. Solicitamos para ele que as pessoas possam ainda fazer o seu trabalho. Estamos reduzindo os horários de toda a área do comércio. Os shoppings já reduziram também os seus horários. Os empresários também pediram a isenção ou parcelamento de impostos, como o ICMS, conforme o representante do comércio. Estamos esperando que o governo federal acenou que poderia tirar de alguns fundos os valores da folha de pagamento por 2 ou 3 meses, em torno de 80% de não cobrar os impostos da folha. Isso tudo aí amenizaria a não demissão, que também é uma importância muito grande, essas pessoas não ficarem desempregadas. O presidente do Centro das Indústrias do Estado do Amazonas, Wilson Périco, informou que os empresários pediram do governo mais rigor na fiscalização das entradas da cidade, como porto, aeroporto e rodoviária. Nós temos 3 entradas muito bem definidas na nossa cidade, o porto, o aeroporto e a BR-174. Então nós temos como criar essas barreiras para impedir que pessoas infectadas adentrem a Manaus e contaminem o nosso pessoal. Novamente eu falo, a questão econômica ela é importante, mas a vida é primordial. Volto com vocês. 18 horas. Bom, e a Embaixada do Brasil no Peru confirma os 2 primeiros voos para trazer de volta para o Brasil 3.770 turistas retidos no país desde o fechamento das fronteiras por causa da pandemia do coronavírus. 3 mil? Caramba, 3.770, quase 4 mil retidos. Bom, no grupo de brasileiros existem transplantados diabéticos hipertensos e um idoso com efizema pulmonar. Eles que já estão quase sem remédios. Os brasileiros foram pegos de surpresa na noite do último domingo, dia 15, quando foi decretada a situação de emergência nacional e a suspensão de transporte internacional e também doméstico. Mas estão previstos aí 2 voos para sexta-feira, saindo de Lima, seguindo para São Paulo, no aeroporto de Guarulhos. Um voo da companhia aérea Gol e outro da Latam. Ainda não se sabe ao certo, o número de brasileiros que vão embarcar. Você está ouvindo 18 horas. Bom, já são mais de 9 mil mortes causadas pelo coronavírus em todo o mundo. Segundo o levantamento da Universidade Norte-Americana Justin Hopkins, divulgados nesta quinta-feira. O Irã registra um morto pela doença a cada 10 minutos. E a boa notícia é que a China, onde surgiu esse novo coronavírus, anunciou nesta quinta-feira que pela primeira vez não registrou nenhum novo caso de coronavírus desde o início do surto que gerou a pandemia da doença. No entanto, registrou 34 novos casos de infectados que chegaram do exterior. Mas a Itália já superou a China em números de mortes causadas pela doença. De acordo com o último balanço, a Itália soma 3.405 mortes. Na China, o total de vítimas fatais é de 3.345 mortes. França e Itália devem estender o período de quarentena. O Reino Unido anunciou a interdição das estações de metrô e o primeiro-ministro britânico Boris Johnson elaborou medidas para enfrentar a crise do Covid-19. A Grécia, todos os voos Os voos dentro e fora do país devem ser suspensos até o próximo domingo. Na Colômbia, os voos internacionais serão proibidos a partir da próxima segunda-feira, no dia 23. Olha só, Portugal decretou estado de emergência, hein? São 642 casos de infecções e 2 mortes. Também nesta quinta-feira, os governos da Austrália e da Nova Zelândia anunciaram a suspensão da entrada de pessoas não residentes no país para reforçar as medidas para conter a propagação da pandemia. México e Rússia registraram as primeiras mortes relacionadas ao coronavírus e a Colômbia proibiu a entrada de voos estrangeiros a partir da próxima segunda-feira, dia 23. 18 horas.
Muito bem, vamos com a terceira da playlist de hoje, aqui em 100,7, né? A edição que celebraria aí os 50 anos do Festival de Glastonbury, um dos mais importantes do planeta, não irá mais acontecer. A pandemia do coronavírus fez com que o evento marcado para junho agora fosse cancelado. Um comunicado foi publicado no Twitter e os organizadores esperam que até junho a situação do Reino Unido esteja melhor. Mas que em um momento de incerteza como esse, o cancelamento do festival é necessário. Taylor Swift faria aí, né? Seria uma das headliners e você ouve ela aqui com a gente pelo menos. Vamos lá? Taylor Swift, The Man. Playlist 18 horas. 58 minutos em Manaus. Taylor Swift em 100,7. The Man 6h59. 18 horas. Olha, vamos lá então. Olha, última nota aqui hoje. O governo do Amazonas confirmou nesta quinta-feira, né, o terceiro caso comprovado do novo coronavírus aqui no estado. Trata-se de uma pessoa proveniente do Peru. Durante coletiva de imprensa online, o governo anunciou o novo pacote de medidas para evitar a propagação do vírus. Segundo o governo, o Amazonas chegou a ter 52 casos suspeitos e desse total 42 foram descartados. 7 estão em análise, né, e 3 confirmados. Um dos casos em análise vem do município de Quari. Mix. Bom, 6h59, Cid Soares já nos finalmente. Exatamente. Né? O M já chegou na área. Já, tô aqui. Bora lá, meu Luciano. Vamos lá, que vai pro cinema, né? Quando tudo voltar ao normal. É a Rebeca Alencar e a Karen Reis. Parabéns, meninas. Valeu, M. Luciano. Agora nós vamos direto pro nosso editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Bom, hoje informamos aqui que há muitas esperanças vindas dos cientistas e da ciência em busca da cura e do tratamento da doença causada pelo coronavírus, a Covid-19. Um dos destaques é o estudo do uso do medicamento usado contra a malária. É preciso destacar 2 coisas principais: a esperança em si na descoberta de medicamentos e a importância da ciência. Em pleno século XXI, ainda há os que desdenham do conhecimento científico e até acham que a Terra é plana. É da ciência e só da ciência que virá a cura do coronavírus. Todos os países desenvolvidos do mundo investem muito em ciência, valorizam os cientistas e os estudiosos. Depois disso, podemos dizer que a esperança se renova a cada dia no combate à pandemia do coronavírus. E não podemos esquecer de dizer que, com toda essa esperança que se renova, todos os cuidados que todos temos tomado até agora devem ser mantidos e até reforçados. São esses cuidados, como o distanciamento social, que vão nos dar o tempo necessário para vencer o coronavírus. São esses cuidados, como lavar bem as mãos, que vão evitar que os hospitais fiquem lotados. São esses cuidados que vão nos manter vivos e com esperança. Ninguém pode esquecer disso um minuto sequer. 18 horas. Boa noite, Cid. Boa noite, Paulo. Boa noite, Emi Luciano. Boa noite, gente. Boa Até amanhã. noite. Continue bem, continue em 100,7. A gente volta amanhã aqui, né, com o melhor mix do Brasil e daqui a pouquinho tem o mix tudo. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus.